Mas por quê? Que a palavra de Jesus, que a linguagem de Jesus, que o ensino de Jesus causou assim tanto impacto na sua época? Em 3 anos ele muda o mundo. Como que foi isso? Primeiro fator é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus era uma mensagem inovadora. Inovadora por quê? Vamos ler então lá em Lucas, diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Sabe o que tinha de diferente na mensagem de Jesus? É que durante milênios, no meio do povo, era ensinado que Deus odeia os pecadores. Os pecadores eram apedrejados, as prostitutas, a mulher adúltera era apedrejada em praça pública. Aquele que não se submetia à lei e andava não de conformidade com a lei, era relegado como um pária da sociedade, e não era e não seria visto pelos seus líderes como alguém que fosse objeto do amor e da graça de Deus, de jeito nenhum. Então, na mensagem dos líderes daquela época, quando eles viam um cego, quando eles viam um coxo, quando eles viam um aleijado, quando eles viam uma prostituta, quando eles viam alguém que não frequentava as sinagogas, quando eles viam alguém que não andava conforme a liderança do seu tempo, essas pessoas eram rejeitadas, destruídas, esmagadas psicologicamente e emocionalmente. E era uma questão de milênios. Sabe que quando algo se impregna no coração e na mente dos homens, o peso do pecado, o sentimento de que se isso está acontecendo é porque eu mereço. E Jesus, ele chega e começa a dizer o contrário. Ele começa a dizer que Deus ama os pecadores. Hoje em dia, para nós que ouvimos isso todos os domingos, é uma coisa muito comum, né? Jesus ama o pecador. Mas para aquele povo que Jesus começa a pregar, que Jesus começa a falar, era uma revolução. E de repente a mente deles se abriam. E eles pensavam: que mensagem é essa? Que palavra é essa que inclui aqueles que são rejeitados? A mensagem de Jesus era inovadora. Uma mensagem que ecoava e fazia sentido apenas fora dos ambientes religiosos da sua época, onde os pobres, os doentes e pecadores estavam excluídos. Não fazia sentido para o fariseu, não fazia sentido para o saduceu, não fazia sentido para os zelotes. A mensagem de Jesus não fazia sentido para os sacerdotes. A mensagem de Jesus não fazia sentido para os levitas. Jesus dizia que Deus amava os pecadores. Milênios de exaltação aos religiosos, em detrimento dos sofredores e miseráveis. Até os próprios discípulos chegavam a dizer: quem pecou para que esse nascesse cego? Porque eles achavam que todo o sofrimento humano era resultado do pecado, e Jesus chega e diz assim: olha, Deus ama o pecador. Não que Jesus era conivente com o pecado, mas ele declarou o amor de Deus para com o homem pecador. E todos aqueles que eram invisíveis da sociedade se tornaram protagonistas do interesse de Jesus. Os irmãos estão percebendo a transformação que Jesus operou?
Mas a mensagem do Senhor é que mesmo aquele indivíduo mais miserável, ele tem dentro de si a dignidade do reino. Então Jesus via a imagem e semelhança do Pai em cada ser humano que encontrasse pela rua. É muito ruim quando nós andamos por aí e vimos nas ruas os caídos, aqueles que estão nas sarjetas, e não temos a mesma percepção e a mesma visão de Jesus, do Jesus que ama profundamente o pecador.